Bom dia. Bom dia, gente. Bem, gente, página 17, né? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Karen. Bem, gente, olha só. Progressão textual e recursos de coesão sequencial. Né? Progressão textual é o texto progredindo, né? É o texto crescendo de alguma forma, né? Coesão sequencial é quando nós vamos falar de uma certa sequência com a questão de elementos da morfologia, elementos da semântica, tá? Então, olha só. Em momentos anteriores foram estudados recursos de coesão gramatical e semântica e elementos que funcionam como operadores argumentativos. Na seção Texto em Foco deste capítulo, o foco recairá sobre como esses elementos contribuem para a progressão textual, ou seja, como o texto progride, ora fazendo retomadas, ora antecipações, e qual é o papel desempenhado por pronomes, advérbios, conectivos, operadores argumentativos e tempos verbais no desenvolvimento de um texto. Grifem para mim aí, o oitavo ano. Progride, ora fazendo retomadas, ora antecipações, até a palavra texto. Grifem para mim, progride, ora fazendo retomadas até a palavra texto, por favor. Onde é que tá que eu não consegui ver muito bem? Imagina. É que eu acabei de chegar. Já percebi. Então, olha só, turma. Eu estou na página 17, tá?
Então, vocês irão grifar no segundo parágrafo, ora fazendo retomadas, ora antecipações, e que é o papel desempenhado por pronomes, advérbios conectivos, operadores argumentativos e tempos verbais no desenvolvimento de um texto. É para sublinhar tudo isso? Sim. Para começar, observe o seguinte parágrafo da sinopse de Malhação Vidas Brasileiras. Então, olha só. Leia para mim, Letícia, por favor. Tá. Gabriela Fortes é professora do Colégio Sapiência. Além de uma profissional apaixonada pelo que faz, é corajosa e traz com ela a jovem idealista do passado. Com o passar dos anos, o casamento com Paul e 3 filhos para criar Alex, Flor e Mel fizeram ela se tornar mais pragmática. Mas seu sonho de contribuir ainda mais com a educação dos adolescentes é prioridade. Nessa jornada, Gabriela tem um reencontro com Rafael, seu amor da juventude. Ele lidera a ONG Percurso que, por meio de uma parceria, garantiu que alunos carentes estudassem no colégio. Ok, obrigado. Leia a parte 1 aí, Maria Luísa, por favor. Este se inicia com a apresentação da protagonista em uma oração com predicado nominal. A figura Gabriela é o tópico principal até a entrada da personagem Rafael, que juntamente com sua ONG passa a ser o tópico do último período. Ok, aqui é onde, tá? Gente, vocês estão vendo que, como ele está falando, ó, é uma oração com predicado nominal. Gabriela Forte é professora, o verbo ser, mas predicativo. Ok? Tamires, lê o número 2 aí para mim, por favor. O texto evolui com o segundo período, iniciado por uma expressão, além de, que adiciona outras qualificações à protagonista. Profissional apaixonada. Só um minuto, Tamires. Eu falo assim, ela é professora além de ser, sei lá, além de ser bancária. Então, é como se eu estivesse atribuindo uma outra característica. Vai, Tamires, por favor. Corajosa e idealista em uma sequência marcada pela coesão lexical. Lexical. É igual tá. A coesão gramatical é garantida pelo emprego de pronomes pessoais, alguns elípticos, que tem como referente Gabriela Fortes. Até aqui, todos os verbos se encontram no presente. Ok, obrigado. Quem poderia ler o terceiro? Quem poderia ler o terceiro, gente, por favor? Eu posso. Então vai. Isabelle, por favor. Sim, o terceiro período, com o verbo no pretérito, se inicia com uma locução adverbial dos termos, com o passar dos anos, que introduz um novo fato à descrição da professora. A presença do marido e seus 3 filhos influenciam alterações no seu comportamento. Ela se tornou mais pragmática. Nessa frase, há outro recurso que garante a progressão textual. Fala-se nos 3 filhos e, em seguida, um aposto explica os nomes deles. Explicita o nome deles. Ok, obrigado. Quem pode ler o número 4, turma? Eu. Então vamos lá, Karen, por favor. O quarto período começa com uma conjunção adversativa, que produz um importante efeito. Ela se tornou mais pragmática. Como já dito, mas não perdeu o sonho, o idealismo. Agora, novamente, se usa o verbo no presente. Nesse período, há um importante operador argumentativo que se refere ao sonho de contribuir com a educação dos adolescentes. Contribuir
ainda mais. Apenas contribuir ou contribuir mais não daria ideia da dimensão e intensidade do que já vem sendo feito. Quem pode ler o 5? Quem pode ler o 5, turma? Oitavo ano, vamos. Eu leio. O Tá. período que se inicia com a locução adverbial nessa jornada, destacando o contexto, introduz um elemento novo, provocando a importante progressão no texto. Ressurge um ex-namorado dos tempos de juventude. O nome de Rafael é retomado no período seguinte, pelo pronome ele, que o relaciona à honra e à parceria com a professora. Ok, obrigado. Então, vocês sabem, né, turma, que a gente não vai ficar falando Rafael, 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 Rafael. Eu já vou substituir por ele, ou alguma coisa. Igual do golfinho, lembra? Não foi com vocês que eu mostrei a história do golfinho? Sim. Ó, agora nós vamos para um outro, né? Na página 18. Nos anos de 1970 e 1980, alguns clichês permearam as narrativas das telenovelas. Segundo Sternberger, todas as questões que se contrapunham estavam relacionadas a uma questão maior, a oposição entre o moderno e o tradicional. Daí conflitos de gerações, de gêneros, entre rural e urbano, entre ricos e pobres. Já nas 2 décadas seguintes, de acordo com a professora da USP, foi mais difícil sistematizar as convenções. A temática é mais diversificada e a violência aparece com mais frequência, como na novela Vidas Opostas, da Rede Record. Número 1. Marcelo, lê o número 1 aí para mim que está pequenininho. Vamos treinar a leitura. Número 1. No primeiro período, a locução adverbial localiza, nos anos 1970 e 1980, o fato mencionado. Clichês marcaram nas narrativas das telenovelas. Ok, obrigado. Viu, Marcelo, como doeu? É porque eu tava comendo, por isso que eu falei que para esperar um pouco. Não entendi. Desculpa. Breno, lê o número 2 para mim, por favor. Oi, professor. Oi, Breno, tudo bem, filho? Como é que você está? Tá tudo bem, Ah, que bom. Você pode ler o número 2 para mim, por favor? tá bem. O período seguinte se inicia com uma citação de Esther Hamburger, que aponta para uma questão maior, explicitada no aposto introduzido pelos 2 pontos. A oposição entre o moderno e o tradicional. Ok, muito obrigado. Né, primeiro foram as meninas, agora são os meninos, né? Gustavo, você pode ler para mim? Obrigado, Breno. Você está aí, Gustavo, com o microfone? Danilo, você pode ler o terceiro, por favor, enquanto o Gustavo está se conectando? Posso. Então tá. O próximo período começa. Não, cadê? O texto progride direto. É o terceiro ou o quarto? O terceiro. Terceiro. O texto progride direcionado para uma consequência daquilo que foi mencionado anteriormente, ou seja, uma oposição entre o moderno e o tradicional, que provoca vários conflitos. Essa relação da causa-consequência está introduzida por daí. Obrigado, Danilo. Luiz, você pode ler o 4, por favor? O próximo período começa com outra locução adverbial, já nas 2 décadas seguintes, avançando cronologicamente, introduzindo uma nova característica desse período. A pessoa citada no começo do parágrafo é retomada, em um caso de coesão lexical, como a professora da USP. Com essa retomada, um caso de argumento de autoridade. O leitor fica sabendo que se trata de uma especialista no assunto.
Obrigado, Danilo. Obrigado, Luiz. Deixa eu ver aqui. Quem pode ler o último aí para mim? Pedro, você pode ler o último, por favor? Já que o Gustavo está se conectando. Pedro, você pode ler o último, por favor? Professor, ele disse que o áudio dele não vai. Tá, acabei de... Mas eu posso ler se eu quiser. Tá, então leia para mim, por favor. 5. Na sequência, há uma continuação da citação, em discurso indireto, no comentário ao ponto de vista da professora. Ok, obrigado. Turma, olha só, vocês estão vendo então que um texto é uma progressão, e que nessa progressão existem mudanças gramaticais. É por isso que não tem como você escrever uma redação sem você saber gramática. Estão entendendo por que é importante escrever uma redação? Porque quanto mais nós sejamos sabedores da gramática, nós não teremos problemas com redação. O nosso problema com a redação é quando nós temos problema com gramática. Se nós temos problemas com gramática, nós vamos ter dificuldade para escrever um texto. Por quê? Porque a redação é o ponto máximo da língua portuguesa. A redação é a parte que você está preparado para escrever. Estão conseguindo entender por que é importante? Então, olha só. Professor, meio que a progressão textual é quando você interliga as frases, as partes do texto, Sim, são as e partes. ele vai mudando, mas mesmo assim todo interligado, ele não muda Sim. do nada. É Assim. uma costura, né, Lili? É uma costura. E essa costura, que essa ligação, essa interligação que você está falando, é exatamente a gente escolher a palavra certa para poder dizer aquilo que nós estamos dizendo, ou que nós estamos querendo dizer. Porque se essa palavra for errada, ela vai ter uma significação diferente, né? Ela vai ter um sentido, uma coerência, ou às vezes ela nem pode ter coerência. Poxa, eu estou com muita saudade de fazer uma redação. Ah, é? Eu estou fazendo algumas com sexto, com sétimo, com nono eu ainda não consegui, porque é muita matéria, né? Oitavo e nono é muita matéria. No sexto e no sétimo eu estou fazendo, às vezes eu faço online, junto assim com eles. Eu faço uma redação única online com eles. Eu fiz semana passada com sexto e com sétimo, Olha só, leia a sinopse adiante e responda as questões propostas. O quebra-nozes e os 4 reinos. Aqui, 4 estrelas, hein, gente? A crítica. Então, olha só, gênero musical, duração 101 minutos, direção Leslie Hellstrom e Joe Johnston, com Mackenzie Foy, Keira Knightley e Helen Mirren, acho que é Mirren. Baseado no conto alemão Itzhak Hoffmann e com composições do clássico balé de Tchaikovsky, o filme da fantasia da Disney acompanha uma menina que, na véspera de Natal, é transportada para um reino mágico governado por 4 regentes. Ao descobrir que um deles se tornou um tirano, ela precisa encontrar uma maneira de detê-lo. Que tempo verbal é predominante nessa sinopse? Ó, gente. Acompanha, presente, é presente, precisa, né? Então, no caso, o tempo verbal predominante é o presente do indicativo, turma. Ah, entendi. Dois, nesse texto, os principais organizadores da progressão textual são as referências temporais. Quais referências são essas, gente? O tempo, né? Alguma coisa que está indicando o tempo. Então, na véspera do Natal, o tempo, né? Ao descobrir que um deles se tornou um tirano. Pode ser locução de tempo? Locução adverbial? Pode, Lili, mas está dizendo principais organizadores da progressão textual.
que você acha aí que é além desses dois? Não, moça, eu tô falando se a gente pode chamar esses dois de uma locução, de locuções adverbiais de tempo. Sim, senhora, sem sombra de dúvidas. Terceiro, na passagem, ao descobrir que um deles se tornou um tirano, ela precisa encontrar uma maneira de detê-lo. Quais são os referentes dos pronomes pessoais? Que um deles se tornou um tirano. Ela precisa encontrar uma maneira de detê-lo. Então, olha só, gente. Ela. Letícia foi à festa. Ela estava com cabelo diferente. Esse ela, eu estou me referindo a quem? A Letícia. Preciso arrumar um jeito de avisá-la que todos estão falando mal dela. Avisá-la, esse lá. Esse lá quem é, gente? Avisar a Letícia. Então, é Letícia. Que todos estão debochando dela. O dela, quem é o dela? Também é a Letícia. Então, vocês estão vendo a conexão que os pronomes fazem? Porque senão eu vou ficar igual um analfabeto. Letícia foi à festa. Letícia estava com cabelo diferente. Preciso avisar a Letícia que todos estão debochando de Letícia. Gente, pelo amor de Deus, né? Como vocês falam, né? Pelo amor. Então, olha só, o pronome eles, na contração deles, retoma os 4 regentes. Já o pronome ela retoma menina. E a forma pronominal lo, em detê-lo, retoma o substantivo tirano. Questão boa essa, né? Eu gosto dessas questões que é bem mais fácil que as outras Eu também. de descobrir. Eu gosto de questão assim. E aí, gêmeas, Letícia, como é que estão? Elas estão bem. Elas tomaram uma vacina ontem, agora que a gente tem que ficar botando gelo na perna dela. Elas já estão com quantos meses, Letícia? 2. Sua mãe já está dormindo? Já está conseguindo dormir? Mais ou menos. Elas acordam para mamar durante a noite, Você acorda também? mas bem mais. Não, nunca. Só se pedir para eu acordar, mas com choro eu não acordo, não. Sua mãe está gastando muito dinheiro com fralda. Nossa, um pacote de 50 fraldas daqui dura uns 2, 3 dias em casa, no máximo. Ui. É que é tudo vezes 2, né? Aí, Sim. Professor Vivo Ponte para Terabitia. É muito bom. Ah, é, cara? Gostou? nossa, eu tô protelando ler esse livro há mó tempão, porque eu já vi o filme, aí eu não quero ler o livro, Uhum. que é muito parecido. Aí eu Agora, vou sofrer a vezes gente 2. está no 6º, no 7º. Eu ainda não falei de livro, não. 6º e 7º eu vou deixar para falar mais pro final do livro. Agora, no 9º, não tem como eu deixar de falar, né? A gente está trabalhando a Cartomante e os outros contos. É Machado de Assis, aquele Dom Casmurro, da Capitã do Bentinho. Só que são outros contos dele, né? E aí eu passei um filme da Cartomante. Gente, ontem, o 9º ano ficou de bobeira com o filme. Eles, professor... Porque quando a gente fala cartomante, as pessoas acham que... Algumas pessoas ignorantes falam assim, eu não vou ler porque é coisa de macumba. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, é literatura. A Cartomante, você vai ler independente da sua religião, porque é literatura. Isso não quer dizer que você, né, eu deixei de acreditar e seguir os mandamentos de Deus. Pelo amor de Deus, não. E aí eles estão apavorados, aí procuram uma cartomante, e aí a cartomante fala mentira, é uma charlatã, é uma pessoa que não tem o caráter muito confiável, né? E aí há um triângulo amoroso, depois há 2 assassinatos. Oi, fala, Letícia.
o Cartoon, mas é uma pessoa meio mau caráter, talvez, nesse livro. Sim. Vamos voltar para cá. Ó. Agora, leia sinopse de resumos de episódios da novela Malhação, Vidas Brasileiras, extraídas do site G-Show. Resumo de Malhação, Vidas Brasileiras, 10 a 14 de dezembro. Pérola vê os bandidos com Alex e Cavaco e avisa a polícia. Leandro liga para uma ambulância. Confira os destaques da semana. 10 de dezembro, segunda-feira. Quem pode ler? Eu posso ler. Leandro sugere que Wagner participe do show de talentos do Sapiência. Paulo decide retomar os ensaios com Flora. Úrsula anuncia que é finalista em 2 prêmios de poesia em Portugal. Rosália aprova o trabalho de Wagner. Amanda passa mal e Wagner a ajuda. Júnior flagra o beijo entre Wagner e Soninha. Ok. Leia aí para mim, por favor, o Isabelle. Isabelle. O 10 ou o 11? 11. Sim. Terça-feira. Júnior deixa a ONG sem serviço. ONG, ONG. Já denuncia que decidiu fazer cirurgia plástica. Marli e Paulo apreciam o ensaio de Mel e Getúlio. Começa o show de talentos do Sapiência. Wagner e Flora conversam e a menina apoia novas escolhas do rapaz. Júnior ameaça Soninha. Fábia se apresenta e fica surpresa com o incentivo de Dandara. Soninha revela a Wagner que Júnior descobriu o relacionamento dos dois. Ok. Quarta-feira, Soninha e Wagner explicam sua situação para Leandro e Bárbara. Todos fazem sucesso no show dos talentos. Flora e Maria Alice percebem o encantamento de Jade com a apresentação de capoeira de Érico. Mel dá uma ideia para Getúlio aumentar sua renda. Júnior ameaça Wagner, que finge aceitar trabalhar para José. Jade demonstra interesse em saber mais sobre a cultura negra. Wagner, Leandro e Bárbara se preparam para a apresentação final do show de talentos. 13 de dezembro, quinta-feira. Quem pode ler? Eu. Vai, Kari. Júnior impede que Soninha e Wagner deixem a comunidade. Gabriela, Mel e Alex se emocionam com a apresentação de Paulo e Flora. Marcelo e Rafael surpreendem no show de talentos. Bárbara tem uma ideia para manter a apresentação de Soninha e Wagner. Mesmo à distância, Pérola e Márcio se animam com o sucesso das vendas do doce do rapaz. Lia se despede de Garoto. Durante sua apresentação, via vídeo, Wagner sofre um acidente. Ok, quem pode ler o 14? Eu. Vai lá, Maria. 14 de dezembro, sexta-feira. Rafael vai ao encontro de Soninha e Wagner na comunidade. Úrsula fica decepcionada com o resultado de um dos concursos de que participa. Gabriela estimula Alex a compreender seus talentos. Leonor, Marcelo e Gabriela promovem palestras sobre a situação dos jovens das comunidades. Rafael chega com notícias sobre Wagner. Ok, turma. Obrigado. Então, olha só. Quais são as funções dessas sinopses semanais de episódios, turma? Por que tem essa... Qual é a função dessas sinopses, né, durante a semana? Ao indicar os destaques da semana, essas publicações procuram aguçar a curiosidade do público e estimular a audiência. Além disso, contribuem para que não se perca o sentido da narrativa, no caso de um telespectador eventualmente não poder assistir a um episódio. Tudo bem até aí? Eu acho que isso vocês sabiam, né? Cinco.
As frases que compõem a sinopse são, em geral, muito diretas, quase sempre com orações simples e períodos compostos por coordenação. Qual o motivo dessas escolhas? Então, isso se deve ao fato de que a linguagem desse gênero procura ser resumida, breve, sem apresentar grandes informações, mas sim apenas linhas gerais das ações dos episódios. Posso falar que é para ser resumida, mostrando apenas as principais ações dos episódios? Sim, senhora. Seis. Pode-se dizer que, ao apresentar ações e conflitos, a sinopse não prejudica o interesse do público pelos episódios? Por quê? Sim, pode-se afirmar isso. Sim, pode-se afirmar isso. Afinal, a sinopse não aprofunda as tramas nem revela detalhes cruciais. Sua composição é mais superficial, não substituindo os episódios. A qual se acaba de ver pegando fogo e ainda reclamando do calor. É, Isabel. Sete, né, gente? Como é construída... Professor, se você me chamar, às vezes eu não te escuto. Quando você fala alguma coisa, sai cortando. Ah, é? Por isso que tá. Gente, é só a Isabelle que está me ouvindo cortando ou vocês também estão me ouvindo cortando? Ouvindo de boa. Eu também tô de boa. É. Entendi, Isabelle. Como é construída a noção de relação temporal das ações apresentadas nas sinopses? Então, olha só, turma. A relação temporal é construída pela sequencialidade das ações, pela sequência, né? Que são apresentadas na ordem que acontecem, geralmente por meio de orações simples. Tem que ser simples, né, gente? Por que tem que ser orações simples? Porque o que está escrito ali, muitas pessoas vão ler, mas será que todo mundo vai entender se nós colocarmos palavras em um português mais complexo? Então tem que ser de uma forma que todo mundo entenda. Vamos lá, para mim está normal, Karen. Matheus Lazaroto para mim também. Isabelle, o meu corta e de volta. Isabelle, a minha internet aqui está dizendo que está máximo, está o máximo da conexão, que tá bacana, de repente é a sua conexão, não. Eu perguntei isso dos outros, porque se todo mundo tivesse assim, o problema era com a minha conexão. Uma vez o sexto do Jabu, a gente fez isso, vocês acreditam? Todos estavam com conexão local, móvel, rede móvel. Então, onde eles estavam, o sinal não estava bom. E eu estava no Wi-Fi da minha casa, né? Então, não sei quantos megas. E aí, o que aconteceu? Eles acharam que o problema era comigo, e não era comigo. Para mim, está travando também, Marcelo. Isabelle. Entendi. Olha só, como é construída a noção de relação temporal das ações apresentadas nas sinopses, né? A relação temporal é construída pela sequencialidade das ações que são apresentadas na ordem, que acontece geralmente por meio de orações simples, isso aqui eu já falei. Número 8.
Pela leitura dessas sinopses, é possível perceber a articulação que existe entre os episódios. Como isso é feito? Então, olha só, gente, os episódios sempre se encerram com alguma ação de impacto, lembra? Tanto que a gente tem vontade de ver naquele momento e acaba, passa para o outro capítulo, né? Que permanece em suspenso e cujas consequências só serão conhecidas no episódio seguinte, o que visa manter em alta o interesse dos telespectadores. Ou seja, sempre permanecem ganchos entre um episódio e outro, rupturas no sentido da trama, a qual precisará ser complementada pelo episódio seguinte. E com isso vai acabar mexendo na audiência, né, turma? Porque as pessoas vão querer assistir no outro dia para ver como que foi a cena. Se bem que hoje em dia, né, gente, com redes sociais, né, o negócio muda de configuração, né? Bem, então é isso, né, turma? Alguma dúvida até aqui? Passou rápido. Não, Passou rápido, né, gente? passou. Engraçado que a nossa aula sempre passa rápido, né? Verdade. Rápido mesmo. Eu acho que nós tínhamos que ter uns 3 tempos comigo durante a semana. Se bem que era o que a gente tinha, né? Na sala, né? Sim, a gente tinha 3 tempos de 50 minutos. 3 tempos de 50 minutos. Turma, alguma dúvida até aqui? Sei lá, tem 3 minutos ainda, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de erro de texto sem conexão para eu poder compartilhar com vocês. Exemplo de textos sem coesão. 8º. Não, vou colocar direto, que aí vocês conseguem perceber isso. Aqui não tem o que eu quero. Não saiam daí não, é que eu não acabei a aula ainda não, hein? Não tem o que eu queria aqui. Não tem, gente. Depois eu vou procurar com calma. Não tem o que eu queria, assim, com um exemplo claro, assim, para vocês poderem perceber. Mas tem muito isso, sabe onde, gente? Que a gente vê muito isso em redação de alunos de séries iniciais, assim, que não leem muito, não tem contato com a leitura, que está faltando conectivo, que falta plural, às vezes a frase está no plural, ele coloca de qualquer jeito, escreve de qualquer jeito e vira aquela bagunça. Gente, vocês devem ver muito isso em rede social. Já repararam isso? Rede social. Que as pessoas... Já tem muitos textos que vem escrito errado. Gente, é horrível. Você tem vergonha, né, Tamires? Hein, Marcelo? Letícia, Matheus, a gente vê aquilo assim. Eu, como professor de português, eu tenho vontade de colocar minha... Gente, esses dias, a palavra literalmente, eu já falei isso com vocês, não já? De literalmente. Ah, nossa, você fica muito bolado quando você fala de literalmente.
Gente, as pessoas usam literalmente como se fosse totalmente. Isso me deixa louco. Esses dias eu ouvi, uma aluna foi me explicar uma coisa. Gente, estava tudo perfeito na explicação da menina. Quando a menina colocou literalmente, gente, o meu rosto eu já não conseguia disfarçar. Aí eu, sabe assim, aquela cara da Nazaré pensativa? Aí eu, gente, Eu